Birras de Mãe. Olá, bem-vindos a mais um Birras de Mãe. Eu sou Ana Stilwell, estou aqui com a Isabel Stilwell e podem seguir-nos no Instagram em Birras de Mãe. Espera, Ana, estás a ver estas caixas todas aqui em cima da mesa? Não tenho visto nem em cima da mesa, mas tenho visto no meu telefone. Encontrei isto na minha arrecadação. Quando é que vens buscar? Encontrei isto na minha arrecadação. Não consigo, não. Estou há horas aqui. Exatamente. Portanto, alguém eu acha trouxe-as isto aqui familiar? para o público. Exato. Para ver se eu levo para casa. Expliquem-me. Porque é que isto começou porque eu tinha uma divisão por arrumar, onde todos os meus filhos atiram para lá tudo. Pranchas de windsurf, barbatanas, sei lá o quê, batedoras, livros, os livros da escola, da tua irmã, manuais, não é? Os cadernos, que assim eu até acho graça guardar, etc. E aquilo está ali tudo, mais as roupinhas de bebés que não se vão usar porque há a Vinted ou outra marca. Exato. E agora são mais giras. Ponha tudo à venda na Vinted, olha. Olha, isso é uma coisa, pronto, mas tudo isso demora tempo, dá etc. trabalho, pronto. Exato. E estava eu a fazer isto tudo quando por acaso tinha lido, acho que foi na BBC ou num jornal, daqueles perguntas a psicólogas, sabes, aquelas coisas, dizer, como é que eu hei delicadamente dizer à minha mãe que é preciso destralhar a casa dela, porque ela já está a ficar mais velha e eu estou a pensar que ela em breve vai ter que mudar para uma casa mais pequena e estou aterrorizada com a tralha que lá está. E eu pus-me naquele lugar e pensei assim, diz aos teus filhos que venham cá tirar, porque 3/4 deles é 3/4 do que aqui está é deles. É deles, era Explica, dos irmãos. Mana. Não, mas é que isso tem, é mesmo há coisas para ficar lá. Sim, há coisas que são mesmo para ficar, porque é como ir numa viagem no tempo. Eu adoro ir lá acima e ir vendo as coisas, porque são bocadinhos do passado. Agora, não quero ter isso na minha casa, obviamente. Está lá um urso para aí de 2 metros. Sim, mas esse urso tem um imenso significado e vai passando, e é muito importante estar lá, por isso é o nosso museu. É o nosso museu. Exatamente. Não se mexe no museu. Exatamente, e todas aquelas coisas de facto, mas mesmo as minhas, tenho que te confessar. Também é a pior de todas, em guardar. Papéis, histórias, coisinhas. Não. Coisinhas não, é papéis. É só papéis. Não, revistas. É muitos papéis. Mas e nunca, eu ontem quando estava lá estava a pensar esta ilusão de que aquilo alguma vez vai interessar a alguém, nomeadamente a mim própria. Sim. Como é que a mãe vai ter tempo de ir a dizer? Eu pensei que eu ia, à medida que me envelhecesse, adorar abrir e reler, etc. Coisas nada, que não tenho interesse nenhum. Para já nem nos lembramos o que é que lá está, portanto não acedemos a essa coisa. A mãe está muito etiquetada. Umas etiquetadas, simplesmente não eu tenho olho para interesse, aquilo e penso, eu tenho 2 opções, ou viver no passado ou viver no presente. Sim. O tempo de arrumar isto tudo e de arrumar vai-me roubar ao presente. Mas eu acho sinceramente que isso é uma coisa que vem com o tempo, porque eu também cada vez sinto mais isso. Que eu acho que nós temos esta ilusão de que aqueles momentos que estamos a viver vão ser os mais importantes de toda a vida e de todo o sempre, e nós vamos querer voltar a eles sempre. E ao longo de como vamos ficando mais velhos e vamos vivendo muitas vezes vários momentos, e perde-se essa ilusão, já não é só aquele dia, já são tantos que já não dá para guardar. E não vai haver um dia... Não, só há uma exceção, pelo menos ontem eu senti só uma exceção. Algumas causas que eu defendi e na Notícias Magazine defendi nomeadamente sobre um juiz que era na altura o juiz de Braga e que retirava as crianças já adotadas. Bem, o processo é muito complicado, mas foi uma das causas da minha vida, não só minha, da Célia Rosa, da equipa que trabalhava. E aquilo é tudo tão inacreditável e demorou na justiça quase 20 anos até finalmente haver uma decisão em que a Notícias Magazine foi mais do que absolvida, mas as consequências obviamente e as custas são sempre
muitas vezes para os inocentes. Exatamente. E sem consequências para os culpados, sobretudo porque no caso dos juízes, se eles te puserem um processo, não pagam custas, portanto é uma luta desigual, mas pronto, isso era outro programa, birra. Mas para te dizer que essas coisas, eu chego àquele dossiê e eu nunca me vou desfazer daquele dossiê, claro. Revivo ali. Exato, é uma medalha, mas não, e cheguei à conclusão que a maior parte dos dossiês que eu queria guardar eram de conflitos. Ok, deixa-me pôr aqui o meu coisa e a mãe senta-se ali no divã. Não, para trabalharmos sobre isto. Eram momentos em que ainda pode ser preciso repor a verdade. Certo. Pronto. Mas também porque se calhar traz-lhe essa associação dessa força e dessa coragem, que é uma coisa que a mãe quer manter. Exatamente. Ou seja, não quer viver no passado, mas quer trazer essa força para o presente. Então isso vale porque é como, quer dizer, muito mal comparado, mas é como aquelas na guerra e na caça, não é? Que se punha os troféus porque para a pessoa se lembrar que foi capaz de enfrentar aquele perigo e de ser mais forte e ter Olha, ganho. Boa ideia. Começar a pôr troféus desses. Mas não disfarce, que não é as suas coisas, é as nossas coisas que lá estão, em casa da avó. São para estar casa em casa da mãe. Não, porque depois é a casa da avó. Pois as minhas filhas vão lá e depois eu conto-lhes uma data de coisas que elas não têm nenhum interesse em ouvir, mas que eu digo, já viste, a mãe fez isto e não sei o quê. E elas fingem que têm interesse, como é suposto. A vida é assim. E conto imensas histórias que elas não ouvem, não se vão lembrar. E penso, mas elas um dia vão gostar de ler estas coisas. Não vão. Mas pronto, mas faz parte do pronto, portanto basicamente os avós, neste caso, ou os pais, têm que se conformar a que a casa nunca vai ser deles só e que continua a ser dos filhos. Não, eu estou a falar de verdade. Não, mas de verdade, eu estava a pensar nisso, porque houve uma altura que eu tinha imenso, quando eu lembro-me de casar-me e sair de casa e começar a pensar, mesmo quando eu tenho a chave de casa, não é, de sua casa, e entro e pensar assim, bolas, onde é que foi esta, agora que eu tenho uma casa minha, como é que eu me sentiria se houvesse pessoas que podiam entrar a qualquer momento? E só isso me levou, é aquela altura em que a pessoa cresce e vê os pais como adultos que são e pensa, calma, a pessoa pode estar em casa e não lhe apetecer ver ninguém, ainda que sejam os filhos. Isso nunca me tinha passado pela cabeça, o que não é porque faz parte da nossa infância, isso não passar pela cabeça. E aquele ser a nossa casa. Essa frase que tu dissesses, que é resultado... que é muito resultado em crianças e que é que normalmente resulta de um divórcio, que é passar a dizer a casa da mãe ou a casa do pai em vez da nossa casa. Que é para os próprios pais que se divorciaram uma faca na... Nunca tinha pensado nisso. Nem nunca tinha pensado que isso era uma faca, é engraçado. Porque eu sempre disse a casa da mãe e a casa do pai, mas sim, é a minha mas casa. Deixou, mas é curioso, porque para a criança a mãe é minha também. Pronto. Por isso eu, pelo menos, olha, esse trauma não tive. Sim. Mas pronto, e então eu lembro-me de sentir isso e de pensar, calma, mesmo em coisas da pessoa começar a crescer ou ir lá com os filhos e desarrumar coisas e arrumar da mesma forma que o arrumaríamos se fôssemos a casa de uma outra pessoa, nunca é igual. Não é, isso eu vejo. A pessoa sente-se a ficar num registro, mas é muito difícil e também se formos ao lado oposto, perde-se também muito. Não, perde imenso. Perde imenso, porque eu acho que nós ou todos... Ou se tem intimidade e sente aquilo como uma casa que é nossa, ou então não se sente e pronto. E eu acho que os avós, e eu estou a sentir isso, os avós, à medida que os netos crescem, os pais costumam dizer que querem que os filhos tragam os amigos para casa, preferem, e eu sinto que quero muito que os meus netos tragam os amigos para casa. Nós também. Os netos, os amigos. Não, exatamente. Porque quando se deixa de dormir numa cama e sentir que a cama também é nossa e num quarto, depois é muito difícil reconquistar essa intimidade. A intimidade é uma coisa muito frágil. É verdade. Mas temos que acabar. Temos que acabar. Fazemos uma birra depois sobre a intimidade. Está combinado. Adeus, até para a semana. O público fica no ouvido.